E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto. Pessoal, o Bitcoin está apresentando um cenário muito importante que está me deixando animado e otimista para os próximos dias e para o resto dessa semana. Mas claro, tudo isso vai depender da quinta e da sexta-feira, que serão cruciais no mercado nesse exato momento. As gestoras estão comprando muito Bitcoin pelo lado aí dos ETFs, né, as grandes instituições, enquanto a gente tem um lado de vendas massivas pela restituição da Mt. Gox, a corretora falida. Então eu vou atualizar de tudo o que você precisa saber e como que você vai estar operando nos próximos dias, logo depois da vinheta. Galera, para começar aqui a nossa análise, mas antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui nesse vídeo, que isso ajuda demais o canal. Vou te passar os melhores insights que você vai encontrar aqui nesse YouTube, que igual a gente havia comentado, quando o Bitcoin estava aqui dentro dessa região, próximo aos 56 mil dólares, eu falei que a maior probabilidade era um rompimento ascendente dessa figura, mas ainda não foi confirmado, tá? A primeira coisa que a gente precisa ver dessa figura que se consolidou desde a semana passada, para a gente ver que de fato a gente vai ver o mercado subir, é romper a máxima do movimento, iniciando assim esse pivô de alta. Isso seria uma confirmação, né, de que a gente estaria finalizando e confirmando esse fundo aqui como de fato um fundo local. E provavelmente a gente vai testar níveis mais altos. E para isso a gente precisa superar os 60 mil dólares. Que é de fato a região de maior resistência, tá? É onde a gente tem mais ordem. Se a gente for olhar dentro das corretoras, olha só, acima dos 60 mil dólares, ninguém quer vender Bitcoin, mas quando a gente chega próximo aos 60k, várias pessoas, várias instituições estão começando a fazer vendas massivas de Bitcoin. E tudo isso porque o reembolso da Mt. Gox, que é a corretora que falhou lá em 2014, finalmente começou a acontecer. Esse reembolso pode durar até 3 meses, ele vai acontecer através de corretoras. Então vai ter várias redes de corretoras que vão receber o saldo da Mt. Gox para pagar os respectivos clientes da falida corretora, que faliu lá em 2014. Então basicamente, se você era lá de 2014, perdeu dinheiro, você teve que preencher aí ao longo desses últimos anos um formulário e falar qual corretora você tem conta, porque vai ser creditado nas suas contas ali daquela corretora, né? Então tem a Bitfinex, a OKX, a Kraken e várias outras que estão recebendo os bitcoins da Mt. Gox para repassar ali para os clientes que eram da Mt. Gox na época. E isso vai acabar gerando uma pressão vendedora muito grande no mercado. Então o motivo pelo qual a gente está vendo muitas ordens de venda aqui nos 60 mil dólares é porque as pessoas veem os 60 mil dólares como um ponto muito nítido de resistência, né? Que inclusive era a região onde antes o preço ele segurava. Aqui, ó. O preço não conseguia passar dos 60k, quando passou, agora esse ponto está servindo de resistência gráfica. Mas a gente ainda, por outro lado, tem também muita pressão compradora. A gente atualmente tem até mais pessoas querendo comprar Bitcoin do que pessoas querendo vender Bitcoin. E isso tem motivos, certo? E o principal motivo está ligado à macroeconomia. Ontem na terça-feira e hoje na quarta-feira a gente teve depoimentos do presidente do Banco Central americano, o senhor Jerome Powell, que foi muito feliz nas suas falas, acreditando aí que a economia está começando a dar uma melhorada para a gente ver os cortes nas taxas de juros. Isso é, a inflação está começando a ceder, o mercado de trabalho está começando a esfriar, e se tudo correr como previsto, a gente vai ver corte na taxa de juros em breve. Porém, ele falou, né, que ele vai ser muito cauteloso com base ao cenário de corte na taxa de juros, ou seja, precisa continuar bem, exatamente igual está acontecendo ao longo dos últimos meses, para a gente ver de fato esse corte acontecer, o que seria extremamente bom para o mercado. Então tudo vai depender do que vai acontecer ao longo, né, dos próximos índices, ao longo das próximas divulgação de dados macroeconômicos dos Estados Unidos, começando já amanhã, na quinta-feira, dia 11 de julho, com o CPI dos Estados Unidos e na sexta-feira com o IPP, que são dois índices de inflação extremamente importantes. E a gente já vê o mercado começando a ganhar confiança, uma vez que as gestoras, né, os ETFs de Bitcoin, que desde o final de junho estão fazendo vendas muito fortes, começaram a comprar. Essa semana
e o final da semana passada foram marcados por compras muito fortes. E a BlackRock, que estava aí praticamente sem fazer a movimentação de capital, viu uma oportunidade de compra e já comprou aí quase 300 milhões e 216 milhões de dólares só nos últimos dias, né? Se a gente pegar aqui os últimos 3 dias, supera o $500 bilhão de dólares em compra. Tanto que a gente está vendo, né, o interesse comprador e como que aquela região de suporte é forte. Então, eu acho que amanhã e que sexta-feira serão dias decisivos, porque a gente pode ter a confirmação do que o presidente do Banco Central comentou ao longo dos últimos depoimentos que aconteceram nessa quarta-feira. E com relação aos reembolsos da Mt. Gox, né, isso vai acabar acontecendo, mas cada corretora tem um prazo de reembolso. Tem corretoras que vão reembolsar aí em alguns dias, tem corretoras que podem demorar até 3 meses para estar fazendo esse reembolso. Então não vai ser um despejo massivo de Bitcoin no mercado. E isso também porque não são todos os clientes da falida corretora que vão querer vender os Bitcoins que vão receber na sua conta, certo? Ou não vai vender todos os Bitcoins, então o mercado ele está precificando uma venda massiva, todo mundo vendendo 140 mil Bitcoins sendo despejados no mercado, que foi o que resultou nessa grande queda. E geralmente a notícia é o pior cenário. Então, voltando aqui para a nossa análise, né? Eu comentei para vocês que eu comprei Bitcoin aqui nos 54 mil dólares, assim como nos 60k. Meu preço médio está aqui próximo aos 58.400, 58.500 dólares. Então, eu estou numa posição muito confortável. Como a gente tem resistências acima no 60k e no 63k, que são os nossos próximos pontos críticos, ao meu ver, é aqui que vai ser o lugar que eu vou fazer parciais. Nos 60 mil dólares eu nem vou colocar tanto lucro no bolso, né? Mas eu vou simplesmente aliviar o capital que eu estou alocado, que eu estou com 60% posicionado agora, nesse exato momento. Então, é uma posição assim que se o preço cair muito, fica interessante para eu comprar. Mas se ele, por exemplo, voltar aqui para os 56, não é interessante eu fazer uma compra porque eu vou estar queimando munição. Então, eu vou vender uma parte aqui no 60k, justamente para estar ali tirando um certo peso dessa posição e estar liberando o capital para caso a gente venha a ter quedas, eu posso comprar com mais tranquilidade. Enquanto no 63k já vai ser uma parcial um pouco mais considerável. Vai ser uma parcial que vai fazer o meu preço médio vir para baixo dos 53k, que é onde eu vou colocar o meu stop. Então, com isso, se o preço chegar aqui no 63k, eu vou ter vendido 30% da minha posição de trade inicial, ou seja, eu ainda vou ficar 70% no jogo. E o meu stop, ele vai ser um stop gain, né? Se o preço por acaso chegar aqui no 63k e cair, perder a mínima, eu vou ficar com todo o meu capital disponível, não vou ter perdido nada nessa operação e vou poder comprar novamente muito Bitcoin em níveis mais abaixo. Mas se a maior probabilidade acontecer, a gente rompeu 63 mil dólares, aí eu vou estar no jogo também, eu vou estar ganhando dinheiro nessa operação. E aí a gente provavelmente vai ter confirmado aqui um fundo dos 53 mil dólares, certo? Então o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? O que você precisa fazer nesse exato momento? O mercado nesse exato momento ele está com medo do reembolso da Mt. Gox, enquanto a gente tem pessoas aqui de olho nos dados da macroeconomia. Então a primeira coisa a gente tem que ficar de olho no CPI, no IPP que vai sair, assim como o interesse que está surgindo pelo lado das gestoras e pelo lado das grandes instituições nesse exato momento, o que mostra para a gente, né, que de fato essa região de suporte é uma região muito importante para o preço. Então, se você não está com nenhuma posição, você quer entrar no mercado nesse exato momento, o Bitcoin voltou para a região verde ali, próximo aos 55 até os 53, cara, é uma oportunidade boa de compras. Para você que já está posicionado nesse exato momento, se o Bitcoin ele romper aqui os 60 mil dólares, a gente vai começar a fazer aquele repique no gráfico semanal que eu comentei com vocês ao longo aí dos últimos vídeos, certo? Ele vai estar começando aqui a fazer esse movimento de respiro e buscar por um topo descendente contra os 72 mil dólares. Então é aqui que você que acompanha meu canal vai começar a ganhar dinheiro, porque você vai ver o preço se valorizar enquanto você comprou nessa região aqui embaixo. Então você vai aproveitar pontos críticos para estar fazendo parciais. Ah, Arthur, mas quais pontos críticos são ideais para eu estar comprando? Eu vou ficar de olho aqui no sentimento, tá? Regiões
onde a gente vê muita liquidação, são regiões propícias a você estar buscando aí parciais. Provavelmente 60 mil dólares vai ser uma região interessante, uma região de liquidez do mercado. 63 mil dólares também, 65, 67 e 70. Esses são os alvos da nossa operação nesse exato momento, certo? Lembrando, tá, pessoal, que basta a gente romper os 60 mil dólares que provavelmente esse repique no gráfico semanal vai começar a acontecer. Justamente porque isso estaria confirmando o rompimento desse triângulo. E aí a gente poderia facilmente ver o Bitcoin nos 63, 65 mil dólares, que seria esse tão esperado repique, né? Então a gente está falando de uma posição que a gente comprou ali lá nos 54 mil dólares e que vai estar valorizando 15, 20, às vezes até 30%, dependendo aí do tamanho desse repique. E que, ao meu ver, é o cenário mais importante, certo? E mesmo se isso não acontecesse, a gente vê ele aqui, bateu 60k, fazer uma parcial, a gente tem dinheiro para comprar mais embaixo, bateu 63k, fez parcial, a gente vai ter muito mais dinheiro para comprar embaixo. Rejeitou esse rompimento, o mercado ficou com medo, perdeu 53 mil dólares, eu ainda vou ter 40% do meu capital para estar ainda nessa brincadeira e comprar Bitcoin ainda mais embaixo. E vou continuar ansiosamente aguardando pelo repique no gráfico semanal, que uma hora vai acontecer, né? Porque querendo ou não, o gráfico semanal ele já caiu mais de 25% e uma hora ele vai ter que corrigir. Então, se ele corrigir agora, a gente já começa a lucrar agora. Se ele cair um pouquinho mais e depois começar a corrigir, aí a gente vai comprar mais Bitcoin, né? Eu falei a estratégia aqui de caixa, eu tenho 40% ainda de caixa para estar comprando, e quando esse repique acontecer, eu vou conseguir lucrar ainda mais. É tudo uma questão de gestão de risco. Você não pode queimar o seu caixa todo aí de uma única vez. E é o que eu te explico nas análises que eu faço aqui diariamente. Eu estou em viagem, né? Eu estou aqui com o cenário improvisado, com o setup aqui totalmente improvisado, mas ainda assim passando os insights para você. Então não esquece de deixar aquele like, verificar a sua inscrição aqui no canal, compartilhar esse vídeo e qualquer novidade eu aviso vocês. Tenham todos uma excelente semana. Valeu, galera! Falou!